E nesse vídeo eu vou estar falando sobre a demora para passar pela perícia judicial quando a pessoa entra com processo judicial. Demora aí para agendar a perícia, marcar a perícia médica e também para estar passando, realizando a perícia e passando com o perito judicial. Vou estar falando também sobre um assunto muito importante que é o laudo médico judicial. Muitas pessoas têm dúvidas relacionadas ao o prazo que o perito tem para elaborar, fazer esse laudo judicial e depois desse laudo judicial, qual o próximo passo após o perito elaborar esse laudo judicial. Muitas pessoas têm dúvidas, eu falo isso porque nos vídeos que eu já postei aqui no canal relacionado a processo judicial contra o INSS, tem muitos comentários, pessoas perguntando assim, quanto tempo leva para eu realizar a perícia? Entrei com processo judicial já tem 1 ano, 6 meses, 8 meses, e ainda nem foi realizada a perícia judicial, nem foi agendado, na verdade, não foi nem marcado ainda, porque isso está acontecendo. Então, vamos lá. Quando você entra com processo judicial, na verdade, com a ajuda de um advogado, o advogado, você leva a documentação ali, ou envia a documentação médica para o advogado dá o início ali o processo, faz a petição, que é os pedidos ali, que vai ser feito os pedidos no processo, o que ele entende que você tem direito, que o INSS negou, se é no caso, o benefício aí que eu estou falando aqui, o benefício por incapacidade por trabalho, que é o foco desse vídeo. Por exemplo, se é um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, ou até mesmo, por exemplo, um benefício indenizatório, no caso de um auxílio-acidente, ou um benefício aí de prestação continuada, no caso BPC-Loas, que é um benefício assistencial também, quando o INSS nega, é possível a pessoa entrar na via judicial. Então, o advogado dá início ao processo ali, faz a petição. Então, quando o processo, o advogado distribui a documentação, então tem o início do processo. Então, ali, depois de alguns meses ali, então vai ser agendada a perícia judicial. Isso acontece em alguns lugares. Por exemplo, na região de São Paulo, por exemplo, a capital, por exemplo, pessoa que entra com pedido aí para fazer o pedido de um benefício aí por uma indenização que o INSS indeferiu, no caso, o auxílio-acidente, desculpa, o auxílio-doença, negou o auxílio-doença, cortou, e a pessoa entende que era para ter sido revertido ali, a pessoa começa a receber o auxílio-acidente, ficou com sequela devido a um acidente ou uma doença ocupacional. Então, no caso, o advogado fez o pedido do auxílio-acidente no início do processo ali. Então, depois da entrada do processo, depois de alguns meses ali, 1 mês, 2 meses, já, dependendo da região, por exemplo, vou dar o exemplo aqui de São Paulo, já é marcada a perícia judicial. Depois ali de 4, 5 meses, 6 meses, a pessoa já consegue passar por essa perícia. Mas, infelizmente, estou dando aqui alguns exemplos aqui, mas pode demorar mais, até porque a pessoa não pode e se basear por um caso. O processo de fulano de tal demorou tanto tempo, o meu também vai ser assim. Não, porque tem algumas fases ali no processo, em alguns casos demora mais do que outros. Então, já em outros lugares, dependendo da região onde a pessoa mora, por exemplo, tem locais que a pessoa mora que para a pessoa passar por uma perícia judicial, a pessoa tem que sair da cidade da pessoa e ir para outra cidade para conseguir realizar essa perícia, que às vezes, dependendo do estado da pessoa onde a pessoa mora, às vezes em apenas uma cidade ali mais próxima de onde a pessoa mora, que realiza essa perícia judicial. Então, várias pessoas de outras cidades vão para aquele local realizar a perícia judicial. Então, por isso que às vezes, estou dando apenas um exemplo aqui para você entender, por isso que às vezes demora bastante. Às vezes não é nem, por exemplo, o advogado não está fazendo pouco caso. Às vezes não é nem isso. É porque, dependendo, como estou dando exemplo aqui, da região onde a pessoa mora, às vezes, infelizmente, demora mesmo. Então, às vezes demora para a pessoa passar pela essa perícia judicial. Demora no caso de ser marcado a perícia, ser marcada a perícia, e demora também, lógico, demora também para a pessoa passar pela essa perícia. Digamos que às vezes demora, por exemplo, 6 meses para ser marcado. Aí após ser marcado, certamente vai demorar mais de alguns meses para a pessoa conseguir passar pela essa perícia judicial. Então, também tem alguns casos, por exemplo, às vezes você
leva a documentação para o advogado, depois de alguns meses que o advogado vai entrar com o processo, dependendo da demanda do advogado. Então, tem que ver também, por exemplo, quando que o seu advogado deu início ao processo, para você ter uma noção como que funciona. Por exemplo, às vezes você leva a documentação para o advogado depois de 2, 3, 4 meses que vai dar entrada nesse processo. Então tem que ver isso também, se o seu advogado deu início ao processo e tal. E realmente, como eu acabei de falar anteriormente, às vezes o advogado deu início ao processo ali, tudo certinho e tal, e infelizmente está demorando porque, infelizmente, demora. A gente sabe que o INSS nega muitos benefícios, principalmente no caso que eu estou dando exemplo aqui, benefício por incapacidade para o trabalho, principalmente no caso do auxílio doença. Muitas pessoas têm os pedidos negados. Já falei em outro vídeo aqui que recentemente saiu até uma pesquisa aqui de 50 pedidos que é feito no INSS. Por exemplo, 50 pedidos que é feito no INSS, 25 são negados. Então, só a metade que são concedidos. Por exemplo, 50 pessoas vai passar por perícia médica ali para que entende que tem direito de receber o auxílio doença ou vai fazer a prorrogação. Então, digamos que a metade ali vai ser indeferido o pedido ou vai ser cortado o benefício. Infelizmente, no INSS, por diversos fatores, a perícia é muito rápida, a documentação não é bem avaliada da forma que deveria ser. E às vezes, outros casos também, infelizmente, às vezes a pessoa não tem uma documentação ali que consiga comprovar o direito. Então, infelizmente, muitos benefícios são negados, a pessoa corre através da via judicial para conseguir o benefício. Então, muitos processos, dependendo da região da pessoa mora, vai demorar para ser agendada a perícia. Então, quanto mais rápido, por exemplo, o benefício for negado, a pessoa já procurou o advogado, levar toda a documentação certinha ali para o advogado dar início ao processo, quanto mais rápido vai ser agendada a perícia e mais rápido você vai passar por essa perícia médica. Até porque, já vindo aqui falando no caso do laudo, quando mesmo você passando pela perícia judicial, é diferente lá do INSS, que na mesma hora, no mesmo dia, na verdade, o perito ali já decide ali na hora se você vai receber o benefício ou não. Mesmo você não tendo acesso na hora ali o laudo, só depois das 9, das 21 horas da noite, mas no mesmo dia ali você já tem o resultado, se tudo estiver certinho com a documentação, já tem acesso ao resultado ali, se foi aprovado ou não na perícia, diferente da perícia judicial. No caso, o perito judicial, ele tem 30 dias para elaborar esse laudo. Não é no momento ali, o perito já vai fazer o laudo judicial e decidir se você passou ou não. Mesmo que dependendo do decorrer da perícia, você tem ali mais ou menos a noção se foi aprovado ou não, mas o laudo, que é o importante, o laudo judicial para dar sequência ao processo, não vai sair na hora ali. O perito tem até 30 dias, às vezes pode sair um pouco antes, como também pode sair um pouco depois. Então, o perito vai te examinar ali na perícia judicial, vai se basear na sua documentação, que ele já tem acesso à sua documentação na verdade, e vai fazer um laudo judicial. Esse laudo o perito vai falar se você está incapacitado para o trabalho ou não. E vai falar também se a sua incapacidade, no caso, se ele entender que você está incapacitado para o trabalho, vai falar se a sua incapacidade é temporária para o auxílio doença, se é permanente, no caso, para uma aposentadoria por invalidez, se é parcial e permanente, no caso, se você ficou com sequela para um auxílio acidente. Então, elabora o laudo é juntado ao processo. Aí abre-se um prazo ali para as partes, você, no caso seu advogado, juntamente com o INSS, se manifestar sobre o laudo. Aí vai se manifestar sobre o laudo, se concorda ou não. Se concorda, beleza. Se não concorda, aí, por exemplo, se o advogado não concorda com o que o perito escreveu no laudo, aí vai falar porque não concorda. Aí o perito vai ter que responder as perguntas para o seu advogado. Aí tem mais um prazo ali, normalmente de 15 dias. Então, o prazo ali, após você realizar a perícia judicial, dependendo se tiver a manifestação ali das partes não concordando com o laudo vai ser de 45 dias a 50 dias até dar sequência ao processo. Por exemplo, demorou 30 dias, o laudo juntado ao processo, aí as partes se manifestam sobre o laudo, seu advogado não concorda com o que foi feito no laudo, foi escrito no laudo, aí o perito vai ter ali 15 dias para se manifestar sobre o laudo. Aí
Depois disso que vai dar sequência o processo. Então, para você entender que tem fases o processo. Então, tem casos que pode demorar mais rápido, tem casos que pode sair mais rápido. Exemplo é o que eu estou falando. Digamos que o laudo saiu foi juntado ao processo. Ninguém se manifestou sobre o laudo, por exemplo. Se o advogado concordou, o INSS concordou. Ninguém foi contra o laudo. Vai ser mais rápido porque ninguém discordou do laudo. Aí vai seguir o processo. Então, para você entender que tem casos que o processo demora mais rápido, sai mais rápido. Tem casos que o processo demora mais. Outro exemplo aqui para você entender, por exemplo, digamos que o perito judicial elaborou o laudo judicial ali dentro de 30 dias ou menos. Aí o laudo foi juntado ao processo. No caso, o laudo ali, o perito conta que você realmente está incapacitado de trabalhar, seja temporário ou permanente. Aí, por conta desse laudo ser favorável, no caso, o segurado é você que entrou com o processo, juntamente com o seu advogado, o INSS pode chamar para fazer um acordo. Aí, se você aceitar esse acordo, beleza, para você entender que vai ser bem rápido. Aceitou o acordo, em seguida o processo vai chegar ao fim, porque as partes chegaram a um acordo. Decidiu o acordo, beleza, o juiz em seguida ali vai sentenciar esse processo. No caso, foi feito o acordo, beleza. Aí vai vir o trânsito e julgado, que é o fim do processo. Você vai receber o seu benefício mais rápido, você vai receber os atrasados, que é o tempo que você ficou aguardando o processo, mais rápido também. Aí outro exemplo aqui, que o processo vai demorar mais, exemplo, que acabei de falar. Por exemplo, seu advogado discordou do laudo, aí o perito respondeu ali e tal, e deu sequência no processo. Aí o INSS não chamou para fazer um acordo. Aí vai seguir o processo. Aí o juiz vai julgar o processo ainda, mesmo que te conceda o benefício. O INSS pode recorrer da decisão também, aí vai demorar mais ainda, pode ir para uma segunda instância. Então, cada caso, não tem como comparar um caso. O meu processo durou 8 meses, 1 ano. O processo da outra pessoa vai durar o mesmo prazo? Não tem como saber. Então, pode sair mais rápido, como pode demorar. E referente tempo para realizar a perícia judicial, como eu já falei aqui, tem casos que após dar início ao processo, depois de 5, 6 meses, a pessoa já está passando ali com o perito realizando a perícia. Infelizmente, tem casos que a pessoa fica aí 8 meses aguardando 1 ano para realizar uma perícia. Infelizmente, é complicado, porque a pessoa que entrou com o processo é porque entende que não está podendo, que não tem condições de trabalhar, tem direito de receber o benefício. Então, é bem complicado a pessoa ficar aguardando todo esse tempo para passar por uma perícia judicial. Lembrando que tem também a tutela antecipada, que eu já falei em outros vídeos aqui. Por exemplo, após a pessoa passar por a perícia judicial, o laudo sendo favorável, mesmo que o INSS não chame para fazer um acordo, o seu advogado pode pedir para o juiz, no caso, fazer o pedido de uma tutela antecipada, para que o INSS comece a pagar o benefício, por exemplo, que já tem provas ali que foi o laudo, então também a sua documentação fornecida pelos seus médicos e ainda mais reforça o laudo do perito judicial, informando ali que você realmente não tem condições de trabalhar, se for o caso. Para que assim o juiz analise o pedido do seu advogado e conceda ou não a tutela antecipada. Concedendo, você vai começar a receber o benefício e vai ficar aguardando o julgamento do processo. Então, isso também pode acontecer no seu processo. Então, por isso que tem casos que a pessoa às vezes começa a receber o benefício até mesmo antes do julgamento chegar ao fim do processo. Até porque o processo só chega ao fim, como eu já falei aqui, quando chega o trânsito e julgado. Que assim, a outra parte não pode recorrer mais. Então, enquanto não chegar o trânsito e julgado, você não vai receber os atrasados, que é o tempo que você ficou aguardando o processo. Pode até começar a receber o benefício, mas os atrasados, todo o tempo que você ficou aguardando o processo, desde a época que o INSS indeferiu o benefício, você só vai receber quando chegar o trânsito e julgado. Então, referente ao tempo aí para realizar a perícia, depende de onde você mora. Como eu já falei aqui, tem lugares ali que sai mais rápido, tem outros lugares que infelizmente demora mais. Mas, em regra, não tem um prazo definido. Depois de quantos meses eu vou conseguir realizar a perícia? Depois de quantos meses, se é 1 ano, se é 2, vai chegar ao fim do processo? Infelizmente, não tem como estipular, falar um prazo definido. Não tem como. Se o advogado aí que entrou com o seu processo, se você perguntar, ele vai falar a mesma coisa. Não tem como falar um prazo, determinado um prazo. Infelizmente não tem como. Vai depender onde a pessoa mora, da região da pessoa.
onde a pessoa mora, vai depender também do decorrer do processo, como que vai ser o andamento do processo, beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações para você ser informado quando eu vim postar um vídeo. Lembrando que eu estou trazendo vídeos toda semana, eu posto vídeo aqui no canal, referente ao processo judicial, INSS, perícia médica, todos os assuntos relacionados ao direito previdenciário, beleza? Boa sorte no seu processo aí, espero que o coração que dê tudo certo e você consiga, o mais importante, receber o seu benefício que você entende que tem direito, beleza? Fica com Deus e até o próximo vídeo.